Olá pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui, galera. Não, deu muito certo, mas tá bom. Pessoal, tudo bem com vocês? Galerinha, é o seguinte, mais um vídeo aqui para a Escola de Negócios Santa Rita. Nos acompanha aqui. Pessoal, hoje eu quero trazer um conteúdo para vocês chamado fluxo de caixa. Hoje o nosso resultado vai ser um pouco mais rápido. Lembrando que o nosso objetivo sempre é fazer com que você olhe o seu negócio de maneira diferente. Você deixe de ser um negócio passivo e comece a ser um negócio ativo. O que é um negócio ativo? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Isso daqui é um fluxo de caixa, tá ok? Ah, tá. Beleza, é um fluxo de caixa. Olha aqui, o que é um fluxo de caixa, pessoal? É uma coisa simples. Nós temos aqui entrada, nós temos uma data, nós temos uma entrada, uma saída, o saldo do dia e o saldo acumulado. Nós temos aqui no dia 10, entrada, saída, saldo acumulado. Nós temos no dia 11, entrada, saída, saldo acumulado. Nós temos no dia 12, entrada, saída, saldo acumulado. Nós temos no dia 13, entrada, saída, saldo acumulado. Nós temos no dia 14, entrada, saída, saldo acumulado. Aqui nós poderíamos fazer o seguinte, aqui nós poderíamos abrir essa lacuna e aqui ele abriria todas as transações que aconteceram no dia 14. Então no dia 14 você saberia o que entrou e o que saiu. Pessoal, isso aqui vai te dar uma possibilidade, começo, de você entender se o seu negócio ele é um negócio gerador de caixa ou não. Vou tomar um cafezinho especial. Por que eu estou falando isso, pessoal? Galera, comece a pensar em fluxo de caixa no seguinte sentido. Vamos voltar lá na planilha. Vamos pensar assim, ó. Entra, e sai. Se você tem esse fluxo, entra, sai. Você tem um fluxo um pouco organizado. Então, por exemplo, entrou 10, saiu 40. Você já tá um pouco desorganizado, porque entrou 30 e saiu 40, vai ficar os 40 que saiu menos os 30 que entrou, você ficou devendo, tem que fazer essa conta diferente, igual, entrou 30 e saiu 40, você ficou devedor 10. Então o seu fluxo aqui, você está no vermelho. Você está no vermelho aqui. Deixa eu melhorar isso daqui. Você está no vermelho, tá ok? Então você está negativo, menos 10. Entendeu? Aqui, vamos supor que você tem... Vamos puxar aqui essa... Vamos puxar aqui. Vamos supor que você tem aí na sua... Vamos supor que você tem aí na sua empresa o seguinte. Entrou 20, depois entrou mais 20, depois entrou mais 20, saiu 10. Opa, você ficou com 50. Você ficou no azul. Você ficou positivo. Esse modelo entrou e saiu. Pessoal, isso daqui é uma coisa fantástica. Isso daqui é um cenário interessante. Você tem um fluxo, entra, sai. Só que você precisa analisar algumas coisas no seu fluxo. O fluxo de caixa, por que começar por ele? Então vamos voltar ali e vamos entender uma coisa. Por que começar pelo fluxo de caixa? Todo negócio precisa dele. Não importa se é uma padaria, um pet shop, um café, uma serralheria. O fluxo de caixa é vida.
é o que revela onde está o dinheiro, para onde vai, se o negócio está saudável ou sangrando. É fácil de demonstrar o valor rápido. Com uma consultoria de fluxo de caixa, em poucos dias você já consegue apontar onde o empresário está perdendo dinheiro, onde poderia segurar despesas e até onde tem margem para crescer. Por quê, pessoal? Vamos voltar nessa planilha aqui, ó. Vamos voltar nessa planilha aqui, ó, na primeira. Então nós temos aqui o mês 4. Nós temos o mês 4 aqui. Vamos inserir uma linha aqui. Inserir. Isso, separamos o mês 4 do mês 5. Então nós temos lá, ó. No dia 9, ele teve uma entrada de R$309 e ele teve uma saída de R$401. Ou seja, ele pagou mais do que entrou. O que acontece nesses dias? Existem situações em que aquele dia você tem um volume de pagamento muito alto, tá? Então, por exemplo, o dia de pagar o aluguel, o dia de pagar funcionário, o dia de pagar as guias, as DARFs, o dia de pagar escritório, o dia de pagar fornecedor. Esses dias, eles são mais tensos, eles costumam ser mais onerosos para a empresa. Por isso que você tem um controle muito organizado para você entender quando que esse fluxo de caixa ele vai sair. Então você precisa ter no seu fluxo de caixa algo muito equilibrado. É por isso que algumas empresas, elas dividem, elas fragmentam. Por exemplo, elas não pagam duplicatas muito perto do pagamento dos funcionários, elas vão dividindo todas elas se organizam, elas fazem o orquestramento, isso é controle de fluxo, entende? Porque eu sei que no dia 30, no dia 5 eu tenho um peso ali, bicho, aí meu fluxo de caixa vai... Por quê? Eu tenho pagamento de folha de pagamento, porque entra naquele dia, entendeu? Então eu tenho aquela saída financeira muito grande. Às vezes eu tenho ali, de repente, algumas empresas operam, elas pagam a folha de pagamento com aplicação. Então, de repente, ela planeja, existem aplicações, existem esses recursos, algumas empresas trabalham com esse contexto. Então, elas têm aplicações que lhes dá uma... algumas empresas trabalham, outras não, tá ok? Porque compensa ela jogar na operação dela. Às vezes aquele dinheiro que está parado lá na aplicação, ela joga na operação dela, ok? Às vezes a empresa, ela adotou a seguinte estrutura, às vezes ela pagava, empresas boas antigamente pagava dia 30, dia 29, ela paga hoje no quinto dia útil. Por quê? Ela tem esse dinheiro disponível, mas ela vai arrastar esse dinheiro nos juros até ela poder, depois ela gasta. Tá? Então isso aí são empresas grandes, mas no nosso caso aqui, que são empresas médias e pequenas, esse contexto não vai servir. Então, você precisa se organizar. O fluxo de caixa te dá uma visibilidade muito grande. Então nós temos uma saída. Então você vai fazendo análises muito rápidas. Você teve uma saída aqui você teve uma saída de R$95. Aqui você teve uma saída de R$309 aqui, uma saída de R$12 aqui, você teve uma saída de 206, você teve uma saída de 498, você teve uma saída de 140. Opa! Então eu tive aqui algumas saídas muito interessantes. Só de saída, vamos ver quanto que deu. Só de saída. Mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. É igual. Eu tive uma total de saída de R$1.376. Então eu tive uma saída nesse meu fluxo de caixa de R$1.376. Então eu posso analisar, por exemplo, uma saída de 498 lá no dia 24. Opa, lá no dia 24 eu gastei 498. Se eu tenho o dia 24 rastreado, planilhado, ou lá no meu contas a pagar e receber, no meu vendas, nos meus recebimentos, se eu tenho tudo isso organizado, planilhado, eu consigo analisar o dia, como que foi, por que no dia, porque pessoal, no corrente do dia a dia a gente não consegue analisar isso, mas se você tem esse fluxo de caixa operando direitinho, esse controle, você consegue ter essa análise muito bem organizada, tá bom? E aí você tem ali, tá, beleza, eu tive um gasto de 1.376. Vamos ver quanto que nós ganhamos então? Vamos lá, 190
mais 104, mais 563, mais esse, mais 131, mais 306, mais 250, mais 306, mais 294, 242, 118, 573, 227, mais 2. Opa, 3. Então, tirando a diferença, igual esse menos esse menos esse. Não, é o contrário. Igual esse menos esse. Não, perdão. Aqui eu vou ter que fazer o seguinte. Aqui eu vou ter que tirar esse sinal. Aqui eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou ter que fazer igual para dar certo. 3.500 e menos esse. Tá, agora eu entendi. Igual menos. Tá, então entendi. Então eu vou ter que fazer igual 2.166. Que senão a fórmula não responde, tá bom, pessoal? Porque esse aqui é um número negativo. Então eu tive um resultado de 2.166. Qual que é a minha operação? Porque isso aqui é um fluxo de caixa. Dependendo da empresa que eu tenho, às vezes é pouco. Se a gente for analisar, quanto que eu girei dentro da minha empresa entre pagar e receber? Quanto que foi o giro da minha empresa? Vamos dar uma analisada? Vamos olhar o giro que nós tivemos aqui, então? Então vamos fazer uma soma aqui. Vamos lá no Fórmulas. Vamos pegar aqui um autossoma. Somou, pegou, pá. Ah, tá. Mas aqui, ó, eu tenho que tirar os negativos. Eu tenho que ir tirando aqui, porque senão a gente não vai conseguir chegar nesse contexto. Só pra gente entender. Nós vamos tirar só pra gente entender quanto que nós giramos aqui entre tudo que entrou e tudo o que saiu. Apesar que eu poderia fazer aqui, é claro, né? 4.198 eu tive de giro. Quase R$5.000 dentro desse mês eu tive aí. Tá ok? Vamos colocar os negativos novamente pra gente poder continuar com a nossa tabela aí organizada. Então, quase R$4.000 eu tive de giro, tá? Quase R$5.000 eu tive de giro. Então, pessoal, essa ferramenta ela me dá muita possibilidade. Vamos dar uma analisadinha, que eu coloquei um descritivo aqui. Abre portas para o resto. Gera como você pode... Tá, aqui não vai nos interessar para esse vídeo. Mas o que eu quero trazer para vocês? Isso aqui precisa ser mês a mês, dia a dia. Então, por exemplo, aqui no dia... Rodrigo, como que eu alimento o fluxo de caixa? Como que o fluxo de caixa ele é alimentado? Por exemplo, você tem um sisteminha, provavelmente, você tem um sisteminha ou você tem uma planilha. Então, você tem uma venda que você realizou. Então, na venda que você realizou, se foi o pagamento à vista, aquele dinheiro entrou no seu caixa hoje, tá? Então, ele entrou no fluxo de caixa. Como que geralmente os sistemas funcionam? Você faz a venda, quando você coloca a venda à vista, ele já alimenta o seu fluxo de caixa de maneira automática. Quando você vende a prazo, não, eu vendi, a pessoa vai me pagar daqui 30 dias. Então você vai lançar no seu fluxo de caixa futuro. Então esse dinheiro ele tende a entrar, se hoje é dia 2, ele tende a entrar no dia 1º do outro mês. Então você vai projetar esse contexto lá, tá? Deixa eu te falar uma coisa, aproveitando para que você possa entender algo. Não vou entrar nesse contexto de vendas a prazo não, porque senão a gente vou deixar isso para um outro momento. Porque você efetuou a venda, você gerou um custo variável. Invariavelmente você gerou custo variável. Se você vai receber esse dinheiro daqui 30 dias, você tem que entender direitinho se o seu boleto que você comprou esse produto, ele vai vencer daqui 45. Porque se ele for vencer daqui 45 dias, fez sentido você fazer essa venda a prazo.
para 30. Agora, se o seu boleto for vender antes, não faz muito sentido você ter vendido isso a 30, com prazo de 30 dias. Então, é necessário você tomar muito cuidado, porque senão você descompensa o seu fluxo de caixa. Você descompensa, porque o que acontece? Você começa a vender tudo a 30 dias. A galera vai, porque o pessoal gosta de, ainda mais no carnê. Ainda mais no carnê. Então você, nossa, tô vendendo pra caramba, mas e o seu caixa? Você abre o gavetinho do caixa, não tem dinheiro ali. Você abre a conta do banco, não tem dinheiro lá. Mas o seu estoque tá girando. Você vendeu. Então se o fornecedor, se o seu fornecedor for até você e falar assim, eu vim receber o meu produto, ou na hora de pagar o boleto, você abre o seu caixa, sabe o que você tem que fazer? Você tem que ir no banco pegar o empréstimo para pagar aquele boleto. Sendo que você tem dinheiro. Porque você transformou aquele estoque de fato em dinheiro. Só que o seu dinheiro ele tá a prazo, ele está no seu fluxo de caixa futuro. O que vai acontecer nesse cenário? Nesse cenário é o que as empresas hoje todas estão passando. Você efetuou uma venda hoje. Por exemplo, hoje é dia 8/7 de 2025. Hoje você efetuou uma venda. Tá? Só que essa venda, ela foi a prazo. Ela foi uma venda a prazo, tá ok? Essa venda a prazo, ela vai cair no fluxo de caixa aqui, ó. Então você fez a venda hoje, 8/7, tá? Só que pro seu fluxo de caixa, isso daqui não vai gerar nada. Vai gerar somente no seu ponto de equilíbrio. Porque o seu ponto de equilíbrio ele não vai ter atingido. Porque você vendeu, mas você não recebeu. Então, é muito importante você entender o seguinte. Lá no seu ponto de equilíbrio, seu break-even, você vai ter que entender o seguinte. Você precisa vender 50 calculadoras, né? Você vai ter que vender 50 calculadoras HP para você começar a ter lucro. Só que essas 50 HP você precisa vender ela à vista. O dinheiro precisa entrar. Por quê? Porque vai chegar aquele mês no dia, você vai ter os seus custos variáveis para pagar. Se não vai chegar a um determinado momento, entende? Então tudo isso são contextos que você precisa entender. Por isso que o fluxo de caixa ele se torna tão importante no seu negócio. Então vamos prestar um pouco de atenção e é uma dica que eu te dou. Coloque nos comentários, porque, gente, venda a prazo, beleza, mas eu preciso vender 50 unidades. Eu tenho um custo total. Lembra, eu falei de ponto de equilíbrio, precificação, controle de custo. Você tem lá o seu cenário. Você tem o seu cenário lá. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para você. Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Vamos ver aqui o amarelo. Você tem lá o seu gráfico. Deixa eu colocar aqui, ver se eu consigo desenhar ele aqui. Aqui eu não vou conseguir desenhar. Não tem problema. Mas vamos desenhar aqui, ó. Vamos supor que você tenha lá o seu gráfico. Você tem o seu gráfico X, Y e X. Você tem lá esse aqui, ó. Esse aqui é o seu custo na hora que você abre sua loja. Na hora que você abre sua loja, já tá devendo. Então aqui, ó, o seu custo ele começa aqui, ó. Por quê? Rodrigo, o que é isso aqui? É o aluguel, é o salário, é a água, é a força, é a internet, é o escritório. Então tudo já tá aqui. Seu custo é aqui, 5, 6, 7 mil reais. Tá ok? A sua venda tá aqui. Então você fez uma venda, você fez 2, você fez 3, você fez 4, você fez 5, você fez 6. Rodrigo, por que essa linha ela tá aumentando? Porque que a cada venda que você faz, meu querido, você está gastando os variáveis. Por exemplo, você tem uma loja, você tem um funcionário, cada venda ele gera um custo. Que custo é esse? É a comissão. Você só tem custo variável se você vende. Mas, por exemplo, se você não vender
teoricamente, você tem um produto, você pagou X. Se você não vendeu, teoricamente, se você fechar a sua empresa hoje, você pode pegar esse produto, ir no seu fornecedor e falar assim, olha, eu não tenho condições de pagar, eu tô te devolvendo o produto. Só que se você vender, você não tem como chegar no seu fornecedor e falar, olha, eu vendi o seu produto, eu não tenho como, você não tem nada para devolver. Então, você gerou a necessidade de pagamento, tá ok? Então, você tem esse custo e ele é variável. Você só vai precisar pagar ele se você de fato vender. Você comprou o seu estoque, você só transferiu o dinheiro do seu caixa para o seu estoque. Então, o seu estoque ele é dinheiro, entende? Então, conforme você vai vendendo, só que aquela venda ela vai te dar um custo. Porque você vendeu, vamos pôr assim, você pagou R$40 de custo numa produção, num produto. Você vendeu 10 produtos, você tem R$400 para pagar desse produto. Esse produto não é, ele é seu, só que você comprou no boleto, você pegou um prazo de 30, 60 dias. Então esse produto ele tem um tempo. Você precisa pagar esse produto. Então, na hora que você vende, você pagou esse produto, você pagou a comissão do seu vendedor, você pagou a taxa da maquininha, tudo isso é variável. Tudo isso é custo variável que vai colocando dentro da sua produção, tá ok? Às vezes você tem uma campanha que você pôs em cima daquele produto, que você tem que colocar no custo variável também. Às vezes você gastou com marketing, você gastou com alguma campanha aí na sua cidade, você tem que colocar. Então vamos voltar naquele cenário. Então, você tem esse contexto, então você está vendendo. Você está aqui, você está vendendo, você está vendendo, você está vendendo, você está vendendo, você está vendendo. Vai chegar uma hora que esse custo aqui, ó, ele vai matar. Por quê? Você vendeu e você pagou o seu custo fixo. O seu custo fixo, ele foi pago, tá ok? Então, nesse momento aqui, ó, você atinge o seu custo fixo. Nesse momento, você tem o seu custo fixo, pago. Daqui para cá, você só paga o variável. Então, aqui o seu lucro começa a se distanciar. Por que distancia da linha? Porque aqui você já não tem mais o custo fixo. Seu custo fixo ficou aqui embaixo. Então, por isso que na hora de montar um planejamento, você precisa olhar os seus custos fixos e os seus custos variáveis, para que você possa, de fato, entender como que isso vai de fato te dar uma possibilidade de você trabalhar. Quais planejamentos você vai fazer? Por que eu te falei isso? Por que eu tô te falando isso? Porque vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. Chegou aqui, ó. Essa venda aqui, deixa eu te falar uma coisa, essa venda aqui tem que ser à vista, tá? Essa aqui tem que ser à vista, essa aqui tem que ser à vista, essa aqui tem que ser à vista, essa aqui tem que ser à vista. Por quê? Ué, por quê, Rodrigo? Ué, se eu vendo a prazo o cara vai pagar aqui. Então essa venda ela vai se efetuar aqui, ó. Se eu vendo a prazo aqui, essa venda vai se efetuar aqui. Se eu vendo a prazo aqui, essa venda vai se efetuar aqui. Se eu vendo a prazo aqui, essa venda vai se efetuar aqui. Então eu preciso tomar cuidado para que eu atinja o meu ponto de equilíbrio dentro do mês. E eu não jogo o meu ponto de equilíbrio para o próximo mês. É claro que, principalmente quando você tem um controle muito bom dos seus custos, dos seus gastos, quando você tem um controle financeiro muito bom, aí você pode trabalhar com planejamento, com fluxo de caixa projetado, porque aí você consegue trabalhar 30, 60, 90 dias. E o que acontece? Às vezes, você consegue atingir o seu ponto de equilíbrio. Às vezes você tem... Muitas empresas fazem campanhas de Natal, de Ano Novo. Elas vendem demais e elas já, o custo fixo delas, elas conseguem já nessas campanhas fortíssimas. Mas, gente, isso é muito chão para você conseguir uma estrutura dessa, tá ok? Então, pessoal, tomem muito cuidado. Anotem tudo. Tenham contas a pagar e contas a receber muito estruturado, tá bom? Então, fez uma venda, essa venda é a prazo, essa venda foi à vista, foi no cartão. E aí, no cartão, você tem a possibilidade de resgatar esse dinheiro pagando uma taxa, ok? Então, às vezes você pode ter um fluxo de caixa, porque eu paguei, vendeu no cartão. Beleza, a pessoa parcelou no cartão em 10 vezes. Mas, às vezes eu embuti o preço para eu poder ter esse resgate desse dinheiro.
Então o que acontece? Eu consigo ter esse dinheiro descontado o valor futuro. Então eu trago aquele valor futuro para o valor presente. E aí eu tenho todo o custo disso. Tá? Mas às vezes eu consigo embutir isso daí dentro do meu contexto. Aí eu consigo fazer as vendas a prazo, mas sempre pensando nisso, sempre jogando o custo da máquina, o custo da taxa de eu antecipar essa grana e poder ter essa grana hoje. Eu vendo a 10, mas eu no outro dia está na minha conta o dinheiro. Ou, se eu tenho uma organização muito grande, eu não preciso ficar pagando taxa para banco. Ok? Eu não deixo todo mês o meu fluxo de caixa projetado trabalhar. Porque eu tenho 10 vezes, eu tenho lá, todo mês eu tenho garantido na minha conta, porque eu não precisei antecipar nada, aquele valor. Então, às vezes empresas já trabalham assim. O cartão de crédito, quando ele vai para o lado do empresário, ele se torna um aliado, porque você já consegue, muitas empresas conseguem matar o custo fixo com essas vendas a prazo, tá ok? Mas isso demora. Você precisa trabalhar muito, ter um planejamento muito grande, ter um fluxo muito grande. Então, hoje, comece a anotar tudo. Tenha um controle extremo do seu fluxo de caixa. Contas a pagar, contas a receber, vendas a prazo, vendas à vista, venda no cartão, vendas no Pix, que no caso é à vista, tá ok? Vendas de uma vez, que seria a venda à vista, né? Às vezes a pessoa passa o cartão, mas ela já vai, então isso é considerado uma venda à vista. Agora, às vezes você tem a venda parcelada, você tem uma que você vai receber agora e depois o outro. Então, tudo isso você precisa entender, você precisa organizar. Ah, eu vendi em 3 vezes no boleto. Eu vendi em 3 vezes na duplicata. Duplicata hoje em dia esquece. Mas se você tem duplicata, vende em 3 vezes na duplicata. Você tem que lembrar o seguinte: a não ser que você jogou 400% nesse produto e a primeira parcela, às vezes você fala assim, ó, não, você comprou a 30 e tá vendendo a 400 um produto. Aí você fala assim, você me dá R$50, eu te divido os outros 300. Então você, além de pagar, ainda ganhou 20 e você tem o que vir para frente é lucro. Mas hoje não é tão fácil fazer isso mais, ok? É bem complexo você trabalhar dessa maneira. E até, digamos assim, não é legal no sentido mais pesado da palavra. Mas, pessoal, fluxo de caixa. Invistam no seu fluxo de caixa. Para você entender, é muito bonito você saber, você olhar para a sua empresa, você olhar para a sua planilha e você entender, por exemplo, o seu movimento diário. É muito interessante, tá? Então trabalhe isso. Aqui nós temos mês 5, movimento do mês 5. Aqui nós temos o movimento do mês 5 também. Deu um movimento de 5.887. Aqui deu um resultado de 2.166. Aqui um resultado de 5.887. E aqui um resultado de 8.215. Então nós temos aqui 3 resultados muito bons, crescentes. Resultados crescentes, se isso de fato for, por exemplo, uma loja sua, às vezes você tem um resultado crescente aí entre abril, maio e junho, você tem essa análise, você teve 3 resultados crescentes. Lembrando que esse resultado aqui não veio, mas esse resultado, ele teoricamente, ele vem para o saldo, tá? Ele vem para aqui, ó. Ele vem para o saldo do primeiro dia do mês subsequente. Então esse 2.166, ele entra para o saldo do mês, entraria para o saldo do mês de maio. Pessoal, sem mais delongas, vamos encerrar esse vídeo. Eu queria trazer isso para vocês. Invistam no seu fluxo de caixa, invistam nessa tecnologia simples, porém profunda. Comece por aí, porque aí vai te dar, é a vida, tá? Porque você vai conseguir entender o seguinte: cara, no meu negócio é sai, entra. Ou um fluxo de caixa um pouco desequilibrado. Entrou 10, entrou 10, entrou 10, entrou 10, entrou 2, entrou 10, entrou 10, entrou 10, pagou 1.000. Entrou 10, entrou 10, entrou 10, entrou 10, entrou 10 e 10, 10, 10, 10. Gastou 1.000. Ué. Entende? Então o fluxo de caixa ele te ajuda a entender isso.
Às vezes você tá achando que você tá vendendo pra caramba, tô estralando de vender, o seu custo tá muito alto. O seu fluxo de caixa vai te ajudar a entender isso. Porque os seus pagamentos, eles estão muito dispareados com suas vendas. Então, quando você tem que pagar um fornecedor, quando você tem que pagar o seu funcionário, quando você tem que pagar um aluguel, uma água, uma internet, uma luz, a fatura da internet, por exemplo, é R$2.000. E aí você analisa, caramba, cara, mas eu não fiz isso na semana. Como que eu consigo pagar? Ou eu fiz isso na semana? Ou eu fiz, por exemplo, 2.500, tive só de internet, paguei 2.000. É claro que eu tô exagerando para você entender. E aí, sabe, eu tô lutando, eu não tenho saúde. Aqui no final do fluxo, não me sobra nada, aqui fica zerado. Aqui eu trabalho com ele zerado. Ou negativo. Se for negativo, você tá dentro d'água. Aí você precisa entender, tá? Aí entrou 190, gastou 17, depois entrou mais, por exemplo, entrou 302, gastou 401, entrou 635, gastei 445, 470, 487. Então, você começa a analisar o seguinte: aqui eu tive o resultado negativo, resultado negativo, resultado negativo, mas esses dias eles acabam tendo. Por quê? Rodrigo, mas por que tá aqui 401? São os custos variáveis. Então é um fluxo de caixa que ele tá bem apertado. Você analisa, entrou 302, saiu 401. Entrou 635, saiu 445. Então ele tá bem apertado. Então ele não tá um fluxo de caixa ainda. Aqui esse dia é legal, ó. Entrou 900, eu gastei só 337. Aqui não, aqui já foi pau. Aqui entrou 812. Aqui também não foi muito bom. Aqui entrou 666, gastei 306. Aqui foi um dia legal, gastei pouco. Aqui foi um dia que eu gastei pouco. Mas por quê? Vamos abrir o resultado. Aqui foi um dia que eu gastei muito. Por quê? Aqui eu gastei mais que entrou. Aqui eu ganhei mais. Aqui eu gastei pra caramba, quase R$800. O que aconteceu? Então eu vou analisando esse contexto. Puxa vida, né? Eu vendi pra caramba, cara, mas quanto mais eu vendo, parece que quanto mais eu gasto. Aqui foi um dia que eu vendi bastante e não. Então eu abro esse dia aqui, ó, e faço uma análise. Porque esse aqui é o resultado ideal que eu quero. Eu quero ganhar muito e gastar pouco. Então eu preciso controlar os meus custos. Então o fluxo de caixa ele vai me dar uma análise. E quando que eu vou analisar isso, Rodrigo? Não tem tempo. Depois do fim do expediente. Você vai sentar, você vai fazer uma análise semanal, ou de 3 em 3 dias, você vai sentar e vai analisar toda a transação que foi feita na sua empresa. Isso é o verdadeiro empreendimento. Olhar para os seus resultados. Tá bom? Pessoal, fluxo de caixa, ele sempre é recorrente. Cash flow. Por quê? É isso que dá o valuation da sua empresa. É o resultado. É isso que aumenta o equity. Quando você tem um fluxo saudável, quando um investidor ele olha para sua loja, para o seu empreendimento, o que ele quer saber? Se tem caixa, se tem giro. É isso que ele quer saber. Se de fato está girando, tá bom? Então vamos lá. Até o nosso próximo conteúdo.